Sempre há descobertas em nossa Terra que nos deixam perplexos. Mesmo os pesquisadores mais competentes não conseguem explicar isso. Às vezes há descobertas que dizem respeito ao nosso passado, e aqui nos perguntamos se nossos ancestrais sabiam de coisas que hoje são desconhecidas. Outras descobertas estranhas têm maior probabilidade de ocorrer com o tempo. Aqui estão 10 exemplos de estranhas descobertas que os pesquisadores fizeram em nosso planeta. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então nos dê um joinha, inscreva-se no Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa aventura. Civilização perdida na Índia. Os arqueólogos encontraram esculturas em pedra no estado indiano de Maharashtra, que devem ter dezenas de milhares de anos. Os pesquisadores, portanto, presumem que deve ter havido uma civilização muito antiga e desconhecida em Maharashtra. As gravuras rupestres eram semelhantes às encontradas em outras partes do mundo. Devem ter sido feitos em tempos pré-históricos e provavelmente podem ser algumas das mais antigas gravuras rupestres já encontradas. Por milhares de anos, esses chamados petróglifos, encontrados nos montes rochosos planos de Maharashtra, permaneceram escondidos do mundo. Eles são evidências visíveis de que a civilização indiana deve ter mais de 10 mil anos. Os desenhos mostram, entre outras coisas, animais caçados como rinocerontes, javalis, elefantes e macacos. Atividades agrícolas não podem ser vistas, portanto os petróglifos mostram uma civilização que dependia da caça. Artefatos no lago Titicaca. Arqueólogos marinhos descobriram um local cerimonial muito bem preservado na América do Sul. Entre outras coisas, eles encontraram ofertas como sacrifícios de animais e joias de ouro. Essas descobertas devem datar dos séculos 8 a 10 d.C. Naquela época, cerca de 1 milhão de pessoas viviam nesta região e a cultura Tiwanaku dominava a área. Foi antes da famosa cultura Inca. O Tiwanaku foi de barco no lago Titicaca até Recife, Coa, para realizar cerimônias religiosas. 3 escavações realizadas de 2012 em diante trouxeram os artefatos à luz. Além da beleza e da grande qualidade dos artefatos, é particularmente notável que os achados foram encontrados quase intactos. Isso graças à localização, pois as águas do lago Titicaca protegiam seus tesouros das influências destrutivas do tempo e das pessoas. Os achados mais valiosos incluem uma figura de puma feita de lápis lazuli, um incensário de puma feito de cerâmica, um medalhão de ouro e outros ornamentos de ouro. Além disso, também foram encontradas conchas de ostras spondylus, nativas das águas do Equador. Isso significa que o Tiwanaku era um negociante nato. O segredo da precisão de Puma Punku. Puma Punku é um grande complexo de templos perto do Tiwanaku boliviano. A origem do complexo do templo ainda é desconhecida hoje. A datação de carbono de material orgânico do complexo do templo indica, no entanto, que o complexo foi construído na época do Império Tiwanaku. Esta civilização governou a Bolívia antes do período Inca por volta de 300 a 1000 d.C. O fascínio da Puma Punku está na sua alvenaria. A colina com terraço foi originalmente coberta com blocos megalíticos de 10 toneladas. Eles foram cortados e empilhados tão perfeitamente que nunca ficaram absolutamente seguros, mesmo sem argamassa, e se encaixaram perfeitamente. Nem mesmo uma lâmina de barbear caberia entre as pedras. Isso significa que os construtores de Puma Punku tinham habilidades e conhecimentos técnicos incomparáveis. A qualidade dos blocos era como se fossem feitos por máquinas. Os orifícios também foram perfurados com perfeição. Tudo isso foi feito por pessoas que não conheciam um sistema de escrita ou a existência de uma roda. As pedras foram cortadas em um sistema específico que exigiu um alto nível de conhecimento geométrico. Por causa disso, é incerto se Puma Punku foi realmente construído pelo Tiwanaku, ou foi uma civilização mais avançada que construiu este complexo de templos. Talvez a datação por carbono tenha produzido resultados errados. Algumas pessoas até acreditam que Puma Punku não poderia ter sido construído sem a ajuda de seres extraterrestres. Metal raro de Atlantis. Os arqueólogos marinhos descobriram 86 barras de orichalcum na costa da Sicília. Orichalcum é uma fundição de metal rara. O filósofo grego Platão acreditava que esse metal raro veio da lendária Atlântida. Estava à deriva no fundo do mar arenoso, perto de um naufrágio de 2.600 anos. O local do naufrágio foi na costa de Gela,
uma cidade muito rica na época do naufrágio. Objetos finos foram confeccionados em muitas oficinas da cidade, e os pesquisadores acreditam que o orichalcum era destinado a essas oficinas. Eles acreditavam que o valioso metal provavelmente veio da Grécia ou da Ásia Menor para a Sicília. A descoberta de orichalcum é tão significativa que nada parecido jamais foi encontrado. É por isso que o orichalcum também é considerado um metal misterioso. Era conhecido apenas por textos antigos e estudos mostraram que o orichalcum consistia em 75 a 80% de cobre, 14 a 20% de zinco e uma dispersão de ferro, níquel e chumbo. Essas investigações lançaram luz sobre a composição desse misterioso metal. Guerreiros vikings. Por muito tempo, os pesquisadores presumiram que os restos mortais encontrados em uma das sepulturas vikings mais espetaculares de Birka, na Suécia, pertenciam a um homem. A sepultura foi descoberta no final do século XIX, e os equipamentos de guerra enterrados com a pessoa sugeriam que o falecido era um homem. Apenas alguns anos atrás, no entanto, exames de histologia e DNA mostraram que os ossos eram de uma mulher que pode ter sido uma poderosa líder militar. As maçãs do rosto eram mais finas do que as de um homem, os quadris tipicamente femininos. Os pesquisadores encontraram uma espécie de jogo de planejamento de guerra em seu colo. Isso indica que ela provavelmente planejou batalhas e também participou delas. Novo mini-humano descoberto. Em 2007, historiadores encontraram os restos de uma espécie humana extinta e até então desconhecida na ilha filipina de Luzon. No extremo norte da ilha está a caverna Calau. Isso prova que a propagação da raça humana, a partir da África, é muito mais complexa do que os cientistas pensavam. As descobertas incluíam o osso do pé e dentes, os quais sugerem um membro do gênero Homo. Os ossos e dentes encontrados pertencem a 3 indivíduos diferentes que devem ter vivido há mais de 50 mil anos. Em termos de tempo, isso se encaixa com o tempo de vida dos neandertais. Os ossos encontrados mostram uma combinação única de características humanas primitivas e modernas, e os pesquisadores classificaram uma espécie completamente nova, o Homo luzonensis. Os 7 pequenos molares encontrados são particularmente interessantes. Por um lado, eles têm uma forma semelhante à do Homo sapiens. No entanto, outras características falam do Homo erectus, uma espécie que viveu muito antes e se espalhou da África há mais de 2 milhões de anos. Outras partes dos dentes falam pelo Homo floresiensis. Os ossos do dedo do pé e dos dedos eram curvados, de modo que se deve supor que o Homo luzonensis, ao contrário de outras espécies de Homo, já eram habitantes do solo naquela época. Subia muito e com frequência em árvores. Se você não sabe, a ilha de Luzon nunca esteve conectada ao continente asiático e só poderia ser alcançada através da difícil travessia do mar. Um crânio de 200 mil anos. 2 crânios parciais encontrados em uma caverna na Grécia, em 1970, provam que nossos ancestrais humanos devem ter deixado a África muito antes do que os especialistas acreditavam. Os crânios devem ter pertencido aos primeiros Homo sapiens e ter uns bons 200 mil anos. Todos os restos fossilizados de humanos modernos encontrados até agora foram na África. Este crânio foi a primeira evidência de que os humanos modernos também viveram fora do continente africano. Os crânios foram danificados e as tomografias foram capazes de reconstruir partes ausentes ou danificadas. A pesquisa mostra que os 2 crânios devem ter vindo de 2 indivíduos que vieram de áreas muito diferentes. Ambos os crânios devem ter sido depositados nesta caverna com 40 mil anos de diferença. Lost City. Douglas Preston fez parte de uma expedição a Honduras em 2015 para explorar a cidade perdida do deus macaco. Nas florestas tropicais de Honduras está a cidade desconhecida que pertence a uma civilização que ainda não foi explorada. Em 2012, o local foi encontrado na floresta tropical. A expedição encontrou ruínas não danificadas que foram cobertas pela floresta tropical. Uma civilização desconhecida viveu nesta cidade e ainda não se sabe como esta civilização morreu. Uma pandemia apocalíptica foi provavelmente a causa. A cidade perdida está em uma área muito inacessível e perigosa, controlada por cartéis de drogas. Também existem cobras perigosas e animais selvagens.
Existem também parasitas carnívoros. Denisovan e o Neandertal híbrido. Esta é uma mulher que deve ter vivido há mais de 90 mil anos e foi encontrada em uma caverna da Sibéria. Após a análise genômica dos ossos, os pesquisadores descobriram que os ossos pertenciam a alguém que era metade Neandertal e metade denisovano. Esses ossos são uma sensação porque, pela primeira vez, foi identificado um indivíduo cujos pais pertenciam a dois grupos humanos diferentes. Embora os pesquisadores soubessem que os denisovanos estavam associados aos neandertais, eles nunca haviam encontrado qualquer evidência de progenie de primeira geração. Bomba de fragmentação. Os Estados Unidos bombardearam Laos com mais de 270 milhões de munições de fragmentação durante a Guerra do Vietnã. Como os pilotos deveriam retornar à base sem munição, os Estados Unidos também usaram o Laos como depósito de lixo. 75 milhões das bombas lançadas não explodiram e estão em terras do Laos. A agricultura desempenha um papel importante no Laos, mas dificilmente é possível aqui hoje, porque bombas não explodidas estão por toda parte. Lesões graves ou mortes continuam a ocorrer porque as crianças pegam a bomba porque acreditam que é um brinquedo. Ou os residentes tentam garantir partes utilizáveis das bombas para vendê-las por uma pequena taxa. Houve algumas descobertas estranhas em nossa Terra. Você já conhecia uma das histórias em destaque? Você conhece alguma outra descoberta inexplicável ou estranha? Certamente existem muitos outros exemplos.